Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E hoje pela parte da manhã a torcida vascaína foi totalmente surpreendida com a notícia de uma possível volta do Nenê, jogador que está atualmente no Fluminense e fez uma pequena história aqui no Vasco da Gama entre os anos de 2016 e 2018, levando o Vasco a pré-Libertadores, conseguindo tirar o Vasco da segunda divisão. Realmente um atleta que se identificou muito com o Vasco. E segundo notícias, ele estava querendo encerrar a carreira no Gigante da Colina. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, trazer todas as notícias verdadeiras sobre esse assunto e quais são realmente as chances do Nenê voltar para o Vasco da Gama e disputar essa segunda divisão no Gigante da Colina. Além dessas, vamos falar sobre muitas outras novidades, sobre reforços que podem chegar ainda nessa semana. E é claro, Vasco com força máxima no mercado, buscando contratação. Mas antes de começar o vídeo, antes de trazer as últimas novidades, eu quero dar aqui, é claro, as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos ao canal do Gigante. O momento do Vasco não é fácil, é sim o pior momento da história do nosso clube. E como eu venho sempre falando nos meus últimos vídeos, nós precisamos de vocês, para que a gente possa ter força, para que a gente possa realmente mostrar para essa atual diretoria que não estamos satisfeitos com essa atual situação. A gente precisa da sua inscrição, a gente precisa do seu like. Então se você realmente concorda com as nossas ideias, se você não está satisfeito com esse atual momento do Vasco, se inscreva aqui no canal, deixe aqui também o seu like, mas principalmente o seu comentário sobre o que você acha dessa atual diretoria e também, já que estamos falando de Nenê, o que você acha sobre o possível retorno do atleta ao Vasco da Gama, Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos logo trazer as últimas notícias, as últimas novidades do Vasco e já começar falando sobre essa atual situação do Nenê, um atleta que atualmente se encontra no Fluminense. E hoje, pela parte da manhã, o nome do Nenê estava entre os assuntos mais comentados do Twitter, pois realmente o torcedor vascaíno quer muito ver o atleta retornando ao Vasco. Foi algo em torno dos 36 mil comentários sendo falados somente com o nome do Nenê no Gigante da Colina. Então a gente vê que realmente grande parte da torcida vascaína gostaria de ver o retorno do Nenê ao Vasco da Gama, até porque realmente um time que tem como meio armador Marquinhos Gabriel, o Nenê com 40 anos chega e é titular de uma maneira fácil nesse elenco do Vasco. Não estou falando que seria uma boa contratação, mas comparado com os atuais jogadores desse atual elenco vascaíno, o Nenê chegaria sim para ser titular da equipe. Mas vamos esclarecer o porquê está sendo falado sobre isso, o porquê está sendo comentado no retorno do Nenê ao Vasco da Gama. Ontem, na parte da noite, a jornalista Isabelle Marques deu essa notícia. E qual foi a notícia da Isabelle? Ela confirmou que o empresário do Nenê estava confirmando a ela que, no caso, o atleta, o Nenê, gostaria muito de encerrar a carreira no Vasco. Ele veio para o Vasco no ano de 2015, estava na Europa durante muito tempo, o Vasco foi o clube onde ele retornou ao futebol brasileiro e acredito que teve uma grande identificação vestindo a camisa do Gigante da Colina. Conseguiu ali conquistar Campeonato Carioca, conseguiu retornar à primeira divisão com o clube, conseguiu ali uma vaga na pré-Libertadores, acabou não disputando a Libertadores com o Vasco, mas levou o Vasco à pré-Libertadores depois de muito tempo sem participar da competição. Então tudo isso ajudou ele a ter uma grande identificação, principalmente com o torcedor, mas também com o clube. E por conta disso, através dessa jornalista, em conversas com o empresário, o Nenê gostaria, aliás, de encerrar sim a carreira no Vasco. E além disso, ele estaria vivendo um momento muito ruim no Fluminense, estaria insatisfeito vestindo a camisa do Fluminense, já que o próprio nem está entrando nos jogos, não é mais o titular da equipe. Com a saída do Roger, ele perde ainda mais espaço, tanto que nesse último jogo contra o Atlético Mineiro ele entrou ali após os 40 minutos do segundo tempo. Então ele não vai ser mais utilizado pelo Fluminense, é um atleta que já tem 40 anos, uma idade muito avançada e pode estar buscando o seu último clube na carreira. E por tudo que ele construiu no Vasco, por tudo que ele viveu aqui no clube, ele gostaria sim, segundo a jornalista em contato com o empresário, de encerrar a sua carreira no Gigante da Colina. E quais os motivos que realmente influenciam e fazem com que o Nenê possa voltar ao Vasco? O primeiro, ele já está no Rio de Janeiro, então esse deslocamento, essa mudança não seria um problema de sair do Fluminense e vir jogar no Vasco da Gama. A segunda, é claro, é a identificação com o Vasco, que é algo nítido, claro, o torcedor sente um grande carinho pelo Nenê e o Nenê também sente um grande carinho pela torcida vascaína. E o Vasco também tem uma dívida com o Nenê.
Esse é outro ponto que pode favorecer essas negociações. O Vasco atualmente tem uma dívida com o Nenê no valor de 1,1 milhões de reais, ou seja, 1,1 milhões de reais. Isso poderia facilitar o Vasco renegociar essa dívida com um novo contrato com o atleta, pagar essa dívida enquanto o jogador retorna ao Vasco da Gama, ajeitar para que realmente o Vasco consiga pagar já menos uma dívida que estava, né, já que o Vasco saiu do ato trabalhista. E um ponto também que é muito importante é o Nenê já ter negociado com o Pássaro. O Pássaro era o diretor do São Paulo quando o Nenê foi negociado com o clube paulista. E tudo isso, a boa relação que o Pássaro tem com o seu empresário e a boa relação que o Pássaro tem com o atleta podem influenciar essa vinda, já que já existe um contato entre as duas partes. Até o momento, o Vasco não se posicionou, como ele vem fazendo. Quando esses jogadores ganham força dentro da torcida vascaína com relação ao possível reforço, o Vasco se comunica em nota oficial, como foi ontem com o Luiz Antônio e vem acontecendo com outros atletas. Porém, até o momento com o Nenê, o Vasco não se posicionou. Algo que demonstra que pode sim estar acontecendo alguma coisa. Depois disso tudo, é muito complicado nós estar aqui também e confirmar que realmente acontecem essas negociações. Estamos somente repassando uma notícia que foi falada pela Isabela. Porém, aqui também é muito difícil nós desmentirmos essa negociação. Então a gente só está mesmo passando as informações. Já entrei em contato com o empresário do jogador, estou esperando uma resposta e assim que tiver mais novidades eu trarei para vocês. Mas deixe aí a sua opinião, o que você acha? Acha que seria uma boa ver o Nenê no Vasco da Gama? Seria titular? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Mas vamos lá, né, rapaziada? Vamos seguir, trazer as últimas novidades, seguir falando aqui principalmente sobre reforços, sobre contratações. Ontem tivemos a novidade relacionado a contratações, a jogadores que vão chegar no Vasco. O Lisca já fez um pedido, né? Isso deixou bem claro desde o início da semana, que o Lisca pediu para o Jorge Salgado e o Alexandre Pássaro para trazer novos jogadores, trazer novas contratações, e até 3 reforços estavam podendo chegar ainda durante essa semana dentro do Vasco. A diretoria do Vasco vai bancar essas contratações. Isso é fato, isso realmente já está compreendido, já foi entendido entre as duas partes, diretoria e comissão técnica, que a diretoria vai contratar. O grande e atual problema é realmente buscar esses jogadores no mercado. E por conta disso a diretoria está inclusive disposta a liberar jogadores de fato, como está acontecendo com o Michel, a busca pela rescisão do seu contrato para liberar espaço na folha salarial e com esses jogadores que estão saindo, contratar outros no mercado. E esse é o grande objetivo do Vasco. Então, mais para frente poderemos ver outros atletas que estão sendo liberados, pois não tem mais espaço, né, nesse atual elenco do Lisca. E o grande foco, segundo notícias que saiu ontem no Sport News Mundo, é que o foco do Lisca é reforçar o sistema defensivo. Os 4 reforços pedidos pelo treinador são reforços para o sistema defensivo. Um lateral esquerdo, um lateral direito, um zagueiro e um primeiro volante de marcação. Um primeiro volante realmente com mais intensidade, algo que atualmente não tem dentro do clube. O grande primeiro volante do Vasco é o Rômulo. E a gente sabe muito bem que o Rômulo não é esse atleta de intensidade por conta das lesões e por conta da idade avançada que o jogador já tem. Então o Lisca fez esse pedido à diretoria, pois o entendimento da comissão técnica do treinador é que segurando a zaga o ataque consegue resolver. Realmente isso está acontecendo. O Vasco tem um dos melhores ataques da competição, porém ao contrário disso também tem uma das piores defesas da competição. É a 5ª pior defesa ao lado de equipes como Sampaio, Correia e CRB. Então é uma situação complicada. O Vasco vai reforçar o sistema defensivo e esperar que o Germancano, o Léo Jabá, o Morato façam um papel de uma maneira boa e tranquila à frente da equipe. E com relação aí ao primeiro zagueiro que pode estar chegando, só para novamente trazer atualizações sobre esse assunto que vem sendo muito comentado nesses últimos dias. Sobre o Valber, um zagueiro que está no Cuiabá, é o terceiro reserva do Cuiabá, aliás, é o primeiro reserva do Cuiabá, é o reserva de imediato que o Jorginho vem usando ali nas partidas, não é titular da equipe desde abril, porém é um reserva de qualidade, é um reserva que entra e consegue suprir as necessidades da equipe do Cuiabá, inclusive ele próprio é reserva do Paulão. E o Vasco tenta buscar uma negociação com o jogador, já que ele está no Cuiabá por empréstimo, pois é um atleta do Atlético Paranaense. O Vasco busca diretamente com o Atlético essa negociação, essa rescisão contratual do Valber com o Cuiabá e a transferência ao Gigante da Colina. Porém, ontem tivemos notícias aí do Vascaíno.net, que entrou em contato
com o Jorginho novamente, treinador do Cuiabá, e o Jorginho deixou bem claro que até o momento não mudou nada. O Valber segue vestindo a camisa do Cuiabá para esse restante de temporada e confirmou que a palavra do Cristiano, vice-presidente do Cuiabá, foi que o Valber ficaria por lá. Então, muito provável que as negociações estejam caminhando para realmente não acontecer. O Valber quer vestir a camisa do Vasco, mas o Cuiabá não quer liberar o atleta. E ontem, com atualizações sobre essa notícia, o próprio Jorginho confirmou que o vice-presidente do time, do clube, no caso do Cuiabá, realmente negou qualquer ida do Valber ao Gigante da Colina. E com relação ao atleta de muita qualidade que já foi oferecido ao Vasco no ano de 2019 e está livre no mercado e seria uma grande oportunidade para o clube, é o Danilo Laranjeira. Para quem não sabe quem é o Danilo Laranjeira, é um atleta de 37 anos que jogou pelo futebol europeu por 10 anos, esteve no seu último clube, o Bolonha da Itália, jogou também pela Udinese, um atleta de muita qualidade, um zagueiro de técnica, tática, que sabe jogar bem. E é claro, por ter jogado na Itália durante muito tempo e por lá ser o grande país, que tem como principal qualidade a defesa, o sistema defensivo, ele tem uma grande característica que é saber defender muito bem. Saber ter essa qualidade, no caso, iria ajudar demais também esse sistema defensivo do Vasco. Ele já foi oferecido para o clube há alguns anos atrás, está livre no mercado desde o dia 1º de julho. Até o momento a gente sabe que não há nenhum tipo de negociações, pelo menos foi o que até chegou a gente, mas é um jogador que interessa demais e foi muito comentado também pela torcida vascaína no dia de ontem. E por ter essa qualidade, por estar livre no mercado e ser uma posição carente nesse atual sistema do Vasco, o Vasco poderá estar sim indo atrás do jogador. Deixando bem claro, está livre no mercado e já foi oferecido ao Vasco, então o contato entre as duas partes já aconteceu e poderia estar voltando a acontecer nos próximos dias para que o atleta venha vestir a camisa do Gigante da Colina. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. A gente trouxe todas as novidades, todas as atualizações relacionadas a reforços que podem chegar aí dentro do clube. Danilo Laranjeira, o Valber, o Nenê, um atleta que tem a grande identificação com o torcedor, e do nada, hoje pela parte da manhã, nós fomos totalmente surpreendidos com essa notícia de um possível retorno do jogador. E volto a perguntar se você concorda, se você acha que realmente seria benéfico para o Vasco um retorno do Nenê ao Gigante da Colina. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Como eu venho falando, a sua inscrição, o seu like, o seu comentário é fundamental para o nosso crescimento. Muito obrigado pelos 47 mil inscritos e vamos que vamos, porque a meta é os 50 mil. Grande abraço a todos e, é claro, como eu sempre falo no canal, saudações vascaínas.